Às vezes, o que mais dói não é o que acontece na escuridão, mas aquilo que acontece sob a luz do sol, na frente de todos, sem que ninguém perceba. Meu nome é Matilde. Tenho 78 anos hoje. Minhas mãos já não são mais tão firmes, mas ainda consigo bordar minhas toalhinhas para meus bisnetos. Meus cabelos brancos, que prendo nesse coque todo dia desde que me entendo por gente, já foram pretos como jabuticaba madura. Os anos passaram, mas algumas lembranças. Essas não se apagam com o tempo. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse relato da minha vida. Aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Nasci em 1947, numa época em que criança não tinha voz. Era ouvir, obedecer e agradecer. No nosso interior de São Paulo, em Ribeirão Claro, a vida era simples e dura. Éramos 7 irmãos. Eu era de terceira. Meu pai trabalhava na lavoura de café, que era o ouro da nossa região naquela época. Minha mãe, coitada, não parava um minuto sequer. Cuidava da casa, de nós crianças, da horta, das galinhas. Dormia depois de todos e acordava antes do sol. A nossa casa era pequena, mas minha mãe tinha orgulho de manter tudo muito limpo. O chão de terra batida era varrido todos os dias, e as paredes de madeira recebiam uma mão de cal branca 2 vezes ao ano, sempre antes da Páscoa e antes do Natal. Não tínhamos muito, mas nunca faltou comida na mesa, graças a Deus e ao trabalho duro dos meus pais. Minha infância foi como a de muitas meninas do interior naqueles tempos. Com 7 anos, eu já ajudava a cuidar dos meus irmãos menores, varria o terreiro, dava milho para as galinhas. Ia para a escola quando dava, numa sala multisseriada a quase meia hora de caminhada da nossa casa. A professora, Dona Jurema, era rígida, mas me ensinou a ler e escrever direito, coisa que muita menina na minha época não teve a chance. O domingo era o dia mais sagrado da semana para nossa família. Era o único dia que meu pai não ia para a roça. A gente acordava cedinho, tomava café com polenta, e todo mundo ia para a missa das 8 da manhã na igrejinha da cidade. Eu me lembro de ir com meu vestido de chita azul, o único que não era para trabalho, e minha mãe trançava meu cabelo com fita, coisa que nos outros dias nem pensava. Era só um rabo de cavalo e pronto. Matilde, arruma as tranças das suas irmãs também. Ela sempre me dizia, enquanto preparava as roupas dos meninos. Eu não reclamava. Gostava de me sentir útil, de ver o sorriso de aprovação da minha mãe. Depois da missa, voltávamos para casa e começava a preparação para o almoço de família. A casa ficava cheirando a alho refogado, a cebola, a galinha caipira cozinhando. Era o único dia da semana que comíamos carne, e isso já fazia do domingo um dia especial. Matilde, vai catando o feijão, enquanto eu depeno a galinha. Minha mãe pedia, e eu ficava ali, horas separando os grãos bons dos estragados, as pedrinhas, enquanto meus irmãos menores brincavam no quintal. As meninas ajudavam a pôr a mesa. Os meninos buscavam água no poço. Cada um tinha sua tarefa. A mesa de domingo era coberta com uma toalha branca bordada, herança da minha avó portuguesa, que só saía do baú nessas ocasiões especiais. Minha mãe dizia que era pra gente nunca esquecer que, mesmo sendo pobres, tínhamos dignidade. Mesa posta é respeito aos alimentos que Deus nos dá, ela falava. Os domingos também eram os dias em que a família se reunia. Vinham os tios, os primos, às vezes até compadres de outras fazendas. A casa ficava cheia, barulhenta, com cheiro de comida boa e café coado na hora. As crianças corriam pelo quintal, os homens falavam de colheita e política na sala. As mulheres trocavam receitas e notícias. Foi num desses domingos, quando eu tinha completado 12 anos, que tudo começou. Meu tio Augusto, irmão mais velho do meu pai, havia se mudado recentemente para a cidade depois que ficou viúvo.
Era um homem de seus 45 anos, considerado bonito pelas mulheres da região e bem-sucedido por ter uma pequena venda no centro da cidade. Ao contrário das mãos do meu pai, calejadas pelo trabalho na roça, as dele eram macias, de quem não pegava no pesado. Tio Augusto sempre trazia balas para nós crianças e presentinhos para minha mãe. Um corte de tecido, um sabonete fino. Coisas que não víamos com frequência. Todo mundo ficava feliz quando ele chegava. Meu pai o admirava demais. Dizia que ele tinha estudos, porque fez até o 3º ano primário. Na nossa família, isso era quase como ser doutor. Matildinha, venha cá. Veja o que o tio trouxe para você hoje. Ele dizia quando chegava. Eu ia, é claro. Quem não iria? Naquela época, ganhar um presente era raro, ainda mais algo vindo da cidade. O ritual dos domingos era sempre o mesmo. O almoço farto ao meio-dia, as conversas altas, as risadas. Depois, vinha o momento do café com bolo de fubá ou rosca. E então, a parte que com o tempo aprendi a temer mais que tudo. O cochilo, depois do almoço. Era costume na minha família, depois do almoço de domingo, os adultos descansarem um pouco. Os homens ficavam na sala, esparramados nas cadeiras ou na única poltrona que tínhamos. As mulheres ajeitavam a cozinha e depois também descansavam, geralmente no quarto das visitas ou no quarto dos meus pais. Nós, crianças, éramos mandadas para o quintal, para não atrapalhar o descanso dos adultos. Naquele domingo, depois que fiz 12 anos, meu tio Augusto me chamou quando eu passava pelo corredor. Matildinha, venha aqui um pouquinho. Quero lhe mostrar um livro que trouxe da cidade. Ele disse com aquele sorriso que todos achavam tão agradável. Eu entrei no quarto onde ele estava, sem desconfiar de nada. Afinal, ele era meu tio, irmão do meu pai, um homem respeitado. O que poderia acontecer? Entrei naquele quarto sem imaginar que minha vida mudaria para sempre. O livro existia mesmo. Tinha figuras coloridas de lugares distantes como Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que eu só conhecia pelas histórias que meu tio contava. Fiquei encantada com aquelas imagens. Nunca tinha visto nada parecido. Senta aqui do lado do tio para ver melhor. Ele disse, dando tapinhas no colchão. Obedeci como sempre fazia com os adultos. Foi quando senti sua mão nas minhas costas, descendo devagar. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Aquilo não parecia certo. Mas quem era eu para questionar? Uma menina de 12 anos crescida para essa idade, como diziam. Mas ainda assim, apenas uma criança. Você está virando uma mocinha bonita, Matildinha. Ele murmurou perto do meu ouvido, com um cheiro de cachaça misturado com café que me dava ânsia. O que aconteceu depois? Ainda é difícil falar, mesmo depois de tantos anos. Suas mãos, sua boca, seu peso e o silêncio que ele exigiu depois. Isso é nosso segredinho, ele disse arrumando a roupa. Se você contar para alguém, vai destruir a família. Seu pai vai perder o emprego na cooperativa que arrumei para ele. Sua mãe vai adoecer de desgosto. E ninguém vai acreditar em você. Porque sou um homem respeitado na cidade. E você, só uma menina. Saí daquele quarto diferente de como entrei. Algo dentro de mim tinha se quebrado. Não conseguia mais olhar para a toalha branca da mesa sem ver manchas que ninguém mais enxergava. Não conseguia mais sentir o gosto doce do bolo de fubá, sem que meu estômago revirasse. Naquela noite, chorei escondida debaixo do cobertor que dividia com minhas irmãs. Mordi o travesseiro para que ninguém escutasse meus soluços. Rezei para Nossa Senhora, pedindo que aquilo nunca mais acontecesse. Mas minhas preces não foram atendidas. No domingo seguinte, tio Augusto apareceu novamente. E no outro. E no outro. Era como se todos os domingos da minha vida tivessem se transformado em pesadelo. O ritual se repetia. A missa, o almoço, as conversas,
o momento do descanso e o horror que vinha depois. Comecei a desenvolver estratégias para evitar ficar sozinha. Aprender a sobreviver era minha única opção. Na semana, eu vivia com medo da chegada do domingo. Na escola, não conseguia me concentrar. A professora chegou a chamar minha mãe, preocupada com meu desempenho, que antes era tão bom. "O que está acontecendo, Matilde?" Minha mãe perguntou preocupada. Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo me paralisava. "Estou cansada, mãe." Foi só o que consegui dizer. Passei a inventar tarefas para mim mesma aos domingos. Me oferecia para lavar toda a louça depois do almoço, mesmo sendo muita para minhas mãos pequenas. "Deixa que eu faço, mãe. A senhora já trabalhou demais", dizia, sabendo que nenhum adulto interromperia esse momento de descanso para vir me buscar. Outras vezes, fingia dores de barriga ou cabeça. "Acho que comi demais", explicava, e corria para o quintal onde ficava com meus irmãos menores. Inventava brincadeiras barulhentas, sabendo que meu tio não tentaria nada com tantas testemunhas por perto. Quando essas estratégias falhavam, eu simplesmente desaparecia. Ia para o paiol, me escondia entre os sacos de milho, ou subia em uma goiabeira no fundo do quintal e ficava lá, quietinha, até ter certeza que o momento de perigo tinha passado. Às vezes levava bronca por ter sumido, mas preferia 1000 vezes o castigo à alternativa. Os meses foram passando, e com eles, domingos que pareciam se arrastar como anos. Eu fui mudando. Minha mãe dizia que eu estava meio encabulada, que não era mais aquela menina falante e sorridente. Meu pai achava que era coisa da idade, que toda moça fica mais quieta quando cresce. Ninguém percebia que aqueles silêncios carregavam gritos. No início de 1961, algo mudou na nossa rotina. Minha prima Celina, filha da minha tia por parte de mãe, veio morar conosco. Ela tinha 10 anos e havia perdido a mãe para a tuberculose. Meus pais, de coração grande como eram, a acolheram como filha. Celina era uma menina doce, de cabelos cacheados e sardas no nariz. Logo nos aproximamos. Ela dormia na mesma cama que eu e minhas irmãs, e nos tornamos confidentes. Contávamos segredos uma para a outra nas noites sob a luz fraca do lampião, quando todos já dormiam. Todos os segredos, menos aquele que me consumia por dentro. Num domingo de março, percebi o olhar do meu tio se demorando em Celina durante o almoço. A maneira como ele a chamou de Florzinha e pôs a mão em seu ombro quando ofereceu balas. O jeito que perguntou se ela já estava aprendendo a bordar como as mocinhas. Reconheci os sinais, os mesmos que precederam meu tormento. Algo dentro de mim ferveu. Podia aguentar o que fizessem comigo. Já estava acostumada, se é que alguém pode se acostumar com tal horror. Mas não permitiria que Celina passasse pelo mesmo. Ela ainda tinha aquele brilho nos olhos que eu já havia perdido. Aquela inocência que me foi roubada. Na hora do descanso, vi quando o tio Augusto fez sinal para Celina se aproximar. "Venha ver uma coisa bonita que trouxe da capital", ele disse, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram frio. Foi como se o tempo parasse por um instante. "Celina!" Gritei antes que ela chegasse à porta do quarto. "Mamãe está chamando para ajudar com a sobremesa." Minha prima se virou hesitante. Meu tio franziu o senho, irritado com a interrupção. "Sua mãe não chamou ninguém, Matilde. Deixe de inventar histórias", ele disse em tom severo, mas eu já estava puxando Celina pela mão. "Chamou sim, e disse que é urgente." Arrastei minha prima para a cozinha, onde minha mãe estava coando o café. Ela olhou surpresa para nós duas. "Mamãe, posso ensinar Celina a fazer aquele doce de abóbora que a senhora me ensinou?" Perguntei, quase sem fôlego. Minha mãe sorriu, sem entender minha agitação,
mais feliz com meu interesse repentino. Claro, filha. Peguem a abóbora que está no quartinho e o açúcar na lata. Passamos o resto da tarde na cozinha, ralando abóbora, mexendo tacho. Meus olhos não desgrudavam da porta, atenta a qualquer movimento. Quando meu tio apareceu para o café, seu olhar cruzou com o meu. Havia raiva ali e uma promessa silenciosa de que eu pagaria por aquilo. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia falar, mas podia agir. Cada domingo seria uma batalha, e eu lutaria com todas as forças para proteger Celina, mesmo que isso significasse colocar-me ainda mais em perigo. Criava tarefas que mantinham nós duas juntas e ocupadas. Lavar roupa, varrer o quintal, ajudar na cozinha. Ensinei-lhe a subir na goiabeira comigo, nosso refúgio secreto, onde ficávamos horas inventando histórias e sonhando com futuros impossíveis. O preço foi alto. Meu tio encontrava maneiras de me isolar quando falhavam minhas estratégias, e sua raiva tornava tudo ainda pior. Você está criando problemas, Matildinha. Ele dizia com aquela voz mansa que só eu sabia o quanto era perigosa. Meninas que criam problemas acabam sozinhas. Ninguém gosta de encrenqueiras. Os anos de 1962 e 1963 passaram assim, numa guerra silenciosa que ninguém mais percebia. De um lado, um homem adulto respeitado por todos, de outro, uma adolescente que todos viam como esquisita e difícil. Eu perdia peso, tinha pesadelos, meu desempenho na escola desabou. Aos 15 anos parecia carregar o peso do mundo nos ombros, e de certa forma carregava. Foi num domingo de março de 1964 que minha vida mudou para sempre. Lembro como se fosse hoje. O rádio noticiava agitações em Brasília, algo sobre militares e o presidente Jango, coisas que para nós do interior pareciam distantes como a lua. Meu pai e meu tio discutiam política na sala, enquanto ajudávamos minha mãe com o almoço. Naquela manhã, Celina completava 13 anos. Minha mãe havia feito um bolo simples de fubá com goiabada para comemorar. Não tínhamos condições para festas, mas aquele pequeno gesto significava muito. Celina estava radiante, usando um vestido que minha mãe havia costurado secretamente nas noites da semana anterior, com um tecido florido que guardava para ocasiões especiais. Hoje você está uma verdadeira mocinha, disse meu tio Augusto quando chegou, trazendo um embrulho pequeno nas mãos. Tenho um presente especial para você. O olhar dele me congelou por dentro. Reconheci a intenção escondida naquelas palavras aparentemente inocentes. Durante quase 3 anos eu havia conseguido proteger Celina, criando barreiras invisíveis, nunca a deixando sozinha. Mas naquele dia, percebi que não seria o bastante. Meu tio estava determinado, e o aniversário era a desculpa perfeita para dar atenção especial à sobrinha. Depois do almoço, como sempre, veio o momento do descanso. Vi quando meu tio chamou Celina para mostrar o presente que havia trazido. Vamos lá no quarto de hóspedes, onde está mais fresco para você abrir seu embrulho. Ele disse com aquela voz melosa que me dava arrepios. Algo dentro de mim explodiu. Foi como se todas as comportas que seguravam meu medo, raiva e desespero durante aqueles anos tivessem cedido de uma vez. Sem pensar nas consequências, atravessei a sala em passos rápidos e agarrei o braço de Celina. Ela não vai a lugar nenhum com o senhor, falei, com uma voz que não parecia a minha. Era firme, alta, decidida. A sala inteira silenciou. Meu pai, que cochilava na cadeira de balanço, acordou assustado. Minha mãe parou de recolher os pratos. Meus irmãos, que brigavam por um pedaço de bolo, ficaram imóveis. "O que você disse, menina?" perguntou meu tio, com um sorriso forçado no rosto. "Eu só quero dar um presente para Celina no dia dela." "Não!" repeti, tremendo dos pés à cabeça, mas sem recuar. "Ela não vai sozinha com o senhor para lugar nenhum. Nunca mais.
Meu pai se levantou, o rosto vermelho de vergonha pela minha atitude. Matilde, que modos são esses? Peça desculpas para seu tio agora mesmo. Foi nesse momento que tudo transbordou. As lágrimas que engoli por anos escorreram pelo meu rosto. Não vou pedir desculpas. Ele... As palavras engasgaram na minha garganta. Como explicar o inexplicável? Como nomear aquilo que nem eu entendia completamente? Ele faz coisas comigo. Consegui dizer finalmente, entre soluços. Coisas que um tio não deveria fazer com a sobrinha. Desde que eu tinha 12 anos. Todos os domingos quando vocês descansam. O silêncio que seguiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Vi o rosto do meu tio transformar-se. Primeiro surpresa, depois raiva e, por fim, aquele sorriso tranquilo de quem tem certeza da própria posição. Ora, vejam só, ele disse balançando a cabeça. A menina está inventando histórias. Sempre foi assim, cheia de fantasias. Deve estar com ciúmes da atenção que estou dando para Celina. Meu pai parecia perdido, olhando de mim para meu tio, sem saber em quem acreditar. Foi quando minha mãe, que estava parada na porta da cozinha com uma pilha de pratos nas mãos, deixou tudo cair no chão. O barulho da louça quebrando soou como trovão naquela sala abafada. É verdade, Matilde? Ela perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era acusatória nem desconfiada. Era a voz de uma mãe que de repente vê o que esteve diante dela o tempo todo. Não consegui responder com palavras. Apenas balancei a cabeça, afirmando. As lágrimas caíam sem parar. Meu tio soltou uma risada forçada. Dulce, você não vai acreditar nessa bobagem, vai? Vejam só, a menina está perturbada, sempre foi assim. Precisamos entender que adolescentes inventam coisas. Foi a única vez que vi minha mãe interromper um homem. Cale a boca, Curi Augusto! Ela disse, caminhando em minha direção. Suas mãos, sempre ásperas do trabalho, tocaram meu rosto com uma delicadeza que quebrou algo dentro de mim. Há quanto tempo, filha? Desde que fiz 12 anos. Todo domingo, quando vocês descansam. Repeti, incapaz de elaborar mais. Vi o horror se espalhar pelo rosto dela, seguido por uma compreensão dolorosa. Todas as mudanças no meu comportamento, meu medo dos domingos, minhas dores de barriga inventadas, minhas estratégias para nunca ficar sozinha. De repente, tudo fazia sentido para ela. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de incredulidade. Augusto, isso é verdade? Ele perguntou ao irmão com voz trêmula. Claro que não, Antônio. Como pode acreditar numa história dessas? Sou seu irmão. Cuido de vocês. Arrumei emprego para você na cooperativa. É assim que me agradece? Acreditando em mentiras de uma menina problemática? Meu pai vacilou. Pude ver a dúvida em seus olhos. Meu tio era seu irmão mais velho, seu porto seguro, quem sempre resolvia os problemas da família. Como acreditar que esse mesmo homem fosse capaz de tal monstruosidade? Foi quando Celina, que estivera calada o tempo todo, deu um passo à frente. Ela me protegeu, disse baixinho. Todos os domingos Matilde inventava tarefas para nós duas. Não me deixava sozinha com tio Augusto nem por um minuto. Achei que ela não gostava que eu ficasse perto dele. Mas agora entendo. Aquelas palavras simples mudaram tudo. Minha mãe se virou para meu tio, seus olhos cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto. Saia da minha casa, ela ordenou. Agora! Vocês vão se arrepender disso. Meu tio ameaçou, olhando diretamente para mim. Ninguém vai acreditar em você, Matildinha. Sabe por quê? Porque eu sou alguém nesta cidade, e você não é nada. Meu pai, que estivera paralisado até então, avançou de repente. Nunca tinha visto meu pai, um homem sempre tão calmo e contido,
agir com violência. Ele agarrou meu tio pela camisa e o empurrou contra a parede. Se você tocar em um fio de cabelo da minha filha novamente, eu te mato. Ele disse, com uma voz que não parecia a sua. Saia da minha casa e nunca mais volte. Quando meu tio saiu batendo a porta, uma tempestade desabou. Não apenas lá fora, com o trovão que anunciava chuva, mas dentro da nossa sala. Meu pai desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos, soluçando como criança. Minha mãe me abraçou tão forte que mal conseguia respirar, como se pudesse apagar 3 anos de dor com aquele gesto. Por que você não nos contou antes, filha? Ela perguntou entre lágrimas. Ele disse que ninguém acreditaria em mim, que papai perderia o emprego na cooperativa, que vocês ficariam com vergonha de mim. Respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros, mesmo que a dor permanecesse. Nos dias que se seguiram, nossa família mudou para sempre. Os almoços de domingo acabaram. A toalha branca bordada foi guardada no fundo do baú, como se carregasse a mancha daquele segredo revelado. Meu pai pediu demissão da cooperativa, preferindo voltar ao trabalho braçal na roça a continuar sob a influência do irmão. A cidade, pequena como era, logo fervilhava de comentários. Eles romperam com o Augusto, aquele homem tão bom, diziam uns. Deve ter sido briga por dinheiro. Especulavam outros. Ninguém sabia a verdade, e meus pais decidiram que assim seria melhor. Algumas vergonhas não são nossas para carregar, minha mãe disse, com uma sabedoria que só entendi muitos anos depois. Para minha surpresa, minhas noites se tornaram mais tranquilas. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas diminuíram. Na escola, meu desempenho voltou a melhorar. Era como se uma sombra tivesse sido parcialmente removida da minha vida. No entanto, nem tudo foram flores. Meu pai carregava um peso de culpa que o curvava como um fardo físico. Muitas noites o encontrei chorando sozinho na varanda. Me perdoa, filha, ele dizia quando o abraçava. Eu devia ter percebido, devia ter te protegido. Minha mãe se tornou minha fortaleza. Foi ela quem insistiu para que eu continuasse os estudos, mesmo quando o dinheiro ficou curto. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela repetia. Foi ela também quem, contrariando todos os costumes da época, me levou ao médico na cidade vizinha, para ter certeza que eu estava fisicamente bem. Esse médico, Dr. Paulo, foi a primeira pessoa fora da família a saber o que aconteceu. Lembro da sua expressão séria enquanto minha mãe, constrangida, mas determinada, explicava a situação. Infelizmente, dona Dulce, sua filha não é a primeira, nem será a última, ele disse com tristeza. O silêncio é o maior aliado desses criminosos. Foi a primeira vez que ouvi alguém chamar meu tio de criminoso. De alguma forma, aquela palavra me libertou. O que aconteceu comigo não era um segredo de família ou coisa de adulto, como meu tio insinuava. Era um crime. E eu não era culpada. Bordando um novo caminho. A reconstrução da vida e a formação como professora. Nos meses que se seguiram à revelação, nossa família precisou se reinventar. O ano de 1964 trazia mudanças não só para nós, mas para o Brasil inteiro. O rádio anunciava um novo governo. Palavras como revolução e intervenção militar chegavam ao nosso interior, mesmo que não entendêssemos completamente o que significavam. Os tempos estão mudando, Matilde, meu pai disse certa noite, enquanto ouvia as notícias. Dizem que é para melhor, mas não sei. Sempre que os poderosos falam em mudança, é o povo simples que acaba sofrendo. Nossa vida tinha se transformado por completo. Sem o emprego na cooperativa, meu pai voltou a trabalhar na roça de sol a sol. As economias que tínhamos eram escassas. Minha mãe passou a lavar roupa para fora
e a fazer quitandas para vender na feira de domingo. Aquele dia que antes era sagrado para o descanso, agora se tornara dia de trabalho para nós. Curiosamente, foi nessa dificuldade que encontrei minha vocação. Como éramos muitos irmãos e o dinheiro era pouco, comecei a dar aulas de reforço para as crianças da vizinhança. Cobrava quase nada. Às vezes apenas uma dúzia de ovos ou uma abóbora da horta. Mas aquela atividade acendeu algo dentro de mim. "Você tem jeito para ensinar", disse Dona Alzira, nossa vizinha, depois que seu filho passou de ano graças às minhas aulas. "As crianças gostam de você, Matilde. Tem paciência que muitos professores da escola não têm." Em 1975, aconteceu algo que mudaria minha trajetória. A única escola da cidade estava precisando de uma professora assistente para a classe de alfabetização. A professora titular, Dona Jurema, já estava com idade avançada e não dava conta sozinha das 40 crianças. "Por que você não tenta, Matilde?" minha mãe sugeriu. "Já está ensinando meio mundo de criança aqui em casa mesmo." Hesitei. Aos 18 anos, eu mal tinha terminado o primário. Como poderia ser professora? Além disso, ainda carregava as marcas do passado. Na cidade pequena, os olhares de desconfiança me seguiam. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas os boatos corriam soltos. Alguns diziam que eu tinha desrespeitado meu tio. Outros, que havia tentado seduzir um homem casado da cidade. As pessoas sempre preferem acreditar no pior sobre uma moça. "Não sei se vão me aceitar, mãe", confessei. "Sabe como é o povo? Falam muito da gente." Minha mãe, com aquela sabedoria simples, mas profunda, me olhou nos olhos. "Filha, quem tem vergonha é quem fez o mal, não quem sofreu com ele. Ande de cabeça erguida. O que aconteceu com você não define quem você é." Armada com essa coragem emprestada, fui falar com Dona Jurema. Para minha surpresa, ela me recebeu com um abraço apertado. "Já estava esperando que você viesse", ela disse. "Sempre foi minha aluna mais brilhante, mesmo quando parou de prestar atenção nas aulas. Eu sabia que algo havia acontecido, mas nunca imaginei." Ela não completou a frase, mas não era preciso. Na sala vazia da escola, longe dos ouvidos da cidade, Dona Jurema me confessou que também havia sido vítima de abuso na juventude. "Por isso nunca me casei", ela explicou. "Nunca consegui confiar em homem nenhum depois disso." Foi a primeira vez que percebi que não estava sozinha, que aquela dor silenciosa era compartilhada por outras mulheres, formando uma irmandade invisível de sobreviventes. No dia seguinte, comecei como assistente. O salário era mínimo, mas significava muito para nossa família. Mais importante, aquelas 4 horas diárias na escola eram meu refúgio, minha chance de reconstruir algo a partir dos cacos. As crianças não sabiam do meu passado, não me julgavam. Para elas, eu era apenas a professora Matilde, que ensinava as letras com paciência e inventava músicas para ajudá-las a memorizar a tabuada. Quando uma criança aprendia a escrever o próprio nome pela primeira vez, o sorriso no rostinho suado era como um bálsamo para minhas feridas. Em 1967, um programa do governo militar chamado Mobral chegou à nossa região. Era uma campanha para alfabetizar adultos e precisavam de professores dispostos a dar aulas noturnas. Dona Jurema, já cansada pela idade, me indicou. "É sua chance de crescer, Matilde", ela disse. "Você tem o dom de ensinar. Não deixe que o passado roube seu futuro." Assim, aos 20 anos eu dava aulas para crianças de dia e para adultos à noite. Homens e mulheres que trabalhavam o dia inteiro na roça vinham, muitas vezes a pé por quilômetros, para aprender a ler e escrever à luz de lampião. O esforço deles me inspirava, me dava forças para continuar. Entre esses alunos adultos estava seu João Carpinteiro,
Um senhor de 58 anos que nunca havia pegado em um lápis. Quero aprender a ler a Bíblia antes de morrer. Ele me dizia. Suas mãos calejadas tremiam ao formar as primeiras letras, mas sua determinação era inabalável. Foi seu João quem, sem saber, me ajudou a dar mais um passo na cura. Numa noite de junho, durante a festa de São João que organizamos na escola, ele me chamou de canto. Professora Matilde, trouxe um presente para a senhora, disse, estendendo um pacote embrulhado em papel de pão. Era uma caixinha de madeira, entalhada à mão com desenhos de pássaros e flores. Para guardar suas coisas importantes, ele explicou orgulhoso. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Era o primeiro presente que recebia de um homem desde os presentes envenenados do meu tio. Mas este era diferente. Era sincero, sem segundas intenções, feito com respeito e gratidão autênticos. Obrigada, seu João. Consegui dizer engolindo o choro. É a coisa mais bonita que já ganhei. Aquela caixinha se tornou meu talismã. Nela guardei meu primeiro contra-cheque como professora oficial, quando o Mobral me contratou formalmente em 1968. Guardei também a carta que recebi do secretário de Educação do Estado, convidando-me para fazer o curso de formação de professores em Ribeirão Preto, com todas as despesas pagas pelo governo. Você vai, Matilde, meu pai afirmou, quando mostrei a carta, hesitante. Ele já não era mais o homem quebrado pela culpa. Aos poucos, havia recuperado sua força, embora nunca mais tenha sido o mesmo. Sua mãe e eu daremos um jeito por aqui. Essa é sua chance de ter uma vida melhor. Em janeiro de 1969, peguei o ônibus para Ribeirão Preto. Foi minha primeira viagem para longe de casa. Lembro do medo misturado com excitação ao ver os prédios da cidade grande, as ruas asfaltadas, as vitrines das lojas. O curso durava 6 meses e nos alojamos em um antigo convento adaptado para hospedar as professoras do interior. Foi lá que conheci outras jovens como eu. Moças simples, vindas de lugares pequenos, mas com sonhos grandes. Entre elas estava Clara, uma jovem de Barretos que logo se tornou minha amiga inseparável. Clara era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Tinha cabelos curtos, à la Leila Diniz, ela dizia, referindo-se à atriz que causava escândalo por sua liberdade. Usava calças compridas mesmo fora das aulas de educação física e falava abertamente sobre política. Você precisa ler estes livros, Matilde, ela me dizia, passando-me exemplares de Paulo Freire que circulavam escondidos entre os estudantes. Educação não é só ensinar a ler e escrever. É ensinar a pensar criticamente, a questionar, a transformar a realidade. Aquelas ideias eram revolucionárias para mim. Na nossa cidade pequena, educação era vista apenas como um meio de conseguir um emprego melhor, ou de saber assinar o próprio nome. Com Clara e Paulo Freire, aprendi que podia ser muito mais. Nas noites no alojamento, enquanto outras moças conversavam sobre namorados ou trocavam receitas, Clara e eu discutíamos como poderíamos aplicar aqueles novos métodos de ensino em nossas comunidades. Sonhávamos com escolas onde as crianças não apenas decorassem conteúdos, mas aprendessem a ser cidadãos plenos. Mas temos que tomar cuidado. Clara sempre alertava, baixando a voz. Os militares não gostam desse tipo de educação. Já prenderam professores por menos. Aquele foi um período de descobertas intensas. Descobri que havia um mundo muito maior, além da minha cidadezinha. Descobri que as cicatrizes do passado podiam doer menos se eu me concentrasse em construir algo significativo. Descobri que tinha uma voz própria, opiniões, ideias que valiam a pena compartilhar. Quando voltei para casa em julho de 1969, eu era outra pessoa. Tinha o diploma de professora normalista,
um salário melhor garantido pelo Estado e uma missão clara: usar a educação como ferramenta de transformação. Minha mãe percebeu a mudança assim que desci do ônibus. "Você está diferente, filha", ela comentou, enquanto caminhávamos para casa. "Tem luz nos olhos de novo." Era verdade. Aquela luz que tinha se apagado nos domingos de horror estava voltando, não igual à inocência infantil que perdi para sempre, mas como uma chama mais madura, mais resiliente. Nos anos que se seguiram, transformei a pequena escola da cidade. Com as técnicas aprendidas no curso e os métodos de Paulo Freire que Clara me ensinou em segredo, criei círculos de leitura, hortas comunitárias, onde as crianças aprendiam ciências na prática, e até um jornal escolar mimeografado. Algumas famílias mais conservadoras estranharam no início. "Professora Matilde está ensinando coisa demais", comentavam. "Criança precisa só de ler, escrever e fazer conta." Mas logo os resultados apareceram. Meus alunos não apenas passavam nas provas com notas altas, mas se tornavam mais confiantes, mais críticos, mais capazes de sonhar além dos limites impostos pela pobreza. Em 1971, quando a escola recebeu a visita do supervisor regional de ensino, ele ficou tão impressionado que me convidou para dar palestras em outras escolas da região. "Nunca vi crianças da zona rural tão bem preparadas", ele disse, folheando os cadernos dos alunos. "O que você está fazendo aqui é extraordinário, professora Matilde." Naquela noite, sentada na varanda de casa com minha mãe, contemplando as estrelas que pareciam mais brilhantes do que nunca, percebi que havia transformado a dor em propósito. O horror dos domingos não tinha me definido. Eu não era apenas uma vítima. Era uma sobrevivente, uma construtora, uma educadora. "Estou orgulhosa de você, filha", minha mãe disse, pegando em minha mão. "Você pegou algo tão feio e transformou em algo bonito." Foi quando decidi que precisava ir além da sala de aula. Se minha experiência tinha me ensinado algo, era que o silêncio alimenta os predadores. Em nossa comunidade e em tantas outras pelo Brasil, meninas continuavam sendo abusadas, violentadas, silenciadas, muitas vezes por aqueles que deveriam protegê-las. Com o apoio de Clara, que agora dirigia uma escola em Barretos, comecei a organizar encontros discretos com mulheres da região. No início, eram apenas conversas sobre saúde feminina, direitos básicos, educação dos filhos, mas logo se transformaram em algo mais profundo. Espaços seguros, onde mulheres podiam compartilhar suas histórias de abuso, violência doméstica, abandono, onde podiam chorar sem julgamento e encontrar força para mudar suas realidades. Fazíamos esses encontros no fundo da escola depois das aulas, disfarçados de clube de costura, para não levantar suspeitas. Ali, entre linhas e agulhas, tecíamos uma rede de apoio que salvou muitas vidas. "Você me deu coragem para sair de casa com meus filhos", me disse Teresa, uma jovem mãe que sofria violência do marido há anos. "Se a professora conseguiu enfrentar o que enfrentou e está aqui, forte assim, eu também posso." Não era fácil. Vivíamos em tempos de repressão, quando reuniões eram vistas com desconfiança pelas autoridades. Além disso, desafiar o patriarcado enraizado naquela sociedade rural nos rendia inimizades poderosas. Mais de uma vez fui chamada de comunista ou destruidora de lares, por defender mulheres que queriam se separar de maridos abusivos. Mas cada menina que conseguíamos proteger, cada mulher que encontrava sua voz, cada família que se reconstruía em bases mais saudáveis, valia qualquer risco. A dor que carreguei por anos não tinha sido em vão se pudesse evitar que outras passassem pelo mesmo. Em 1972, minha mãe adoeceu. Não era nada específico que os médicos pudessem nomear. Parecia mais um cansaço profundo,
Como se todos aqueles anos de trabalho duro e dores silenciosas finalmente cobrassem seu preço. Suas mãos, que sempre foram tão ágeis no fogão e na máquina de costura, agora tremiam ao segurar uma xícara. Seu corpo, antes incansável, agora precisava de pausas frequentes. "Não é nada, filha. Só estou ficando velha", ela dizia, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia que era mais do que isso. Minha mãe tinha apenas 52 anos, jovem demais para aquele declínio. Foi durante esse período que tomei a decisão de transformar nossa casa. Meus irmãos mais velhos já haviam se casado e saído. Os mais novos trabalhavam na cidade vizinha, voltando apenas nos finais de semana. A casa grande, que antes mal acomodava nossa família numerosa, agora parecia vazia e silenciosa demais. "Mãe!" propus numa tarde de sábado, enquanto ajudava Sarsá a enxaguar a roupa no tanque. "O que a senhora acha de usarmos os quartos vazios para receber meninas que precisam de um lugar seguro?" Ela parou o que fazia e me olhou com aquela expressão que significava que estava considerando algo seriamente. "Que tipo de meninas, Matilde?" "Meninas como eu fui, que não têm para onde ir, que estão sofrendo em silêncio." Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, olhando para além do quintal, para os morros verdes que cercavam nossa pequena cidade. Finalmente ela sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de determinação. "Seu pai vai reclamar no início, mas depois aceita. Ele sempre acaba aceitando quando se trata de fazer o bem." E assim começou o que viria a se tornar meu maior legado. No início, era apenas uma menina, Luzia, 14 anos, que apareceu na escola com marcas roxas nos braços e medo nos olhos. Quando descobri que o padrasto a estava molestando, com a conivência silenciosa da mãe alcoólatra, ofereci nossa casa como refúgio. Luzia foi a primeira, mas não a última. Logo veio Aparecida, que aos 15 anos havia sido vendida pelo próprio pai para um fazendeiro de 60. Depois Maria José, que fugiu de casa grávida do tio. E em seguida tantas outras que logo precisamos adaptar o celeiro para criar mais quartos. A casa da professora Matilde se tornou conhecida em toda a região. Para alguns era motivo de escândalo. "Ela abriga meninas perdidas", diziam as línguas mais venenosas. Para outros, principalmente mulheres, era um farol de esperança no meio da escuridão. Meu pai, como minha mãe previu, resistiu no início. "O que vão pensar da gente?" preocupava-se. Mas quando viu Luzia, tão pequena e frágil, ajudando minha mãe na cozinha com uma dedicação comovente, seu coração amoleceu. Logo ele estava construindo beliches novos e ensinando as meninas a plantar na horta que expandimos. Não era fácil. Não tínhamos recursos, além do meu salário de professora e da pequena aposentadoria rural do meu pai. As meninas chegavam muitas vezes apenas com a roupa do corpo e traumas tão profundos que se manifestavam em pesadelos noturnos, crises de choro e, às vezes, comportamentos autodestrutivos. Mas tínhamos algo mais valioso que dinheiro. Sabíamos o caminho da cura porque nós mesmos o tínhamos percorrido. "Não vai ser sempre assim", eu dizia a cada nova menina que chegava. "A dor não vai embora completamente, mas você aprende a construir algo novo sobre ela, como uma árvore que cresce mais forte onde foi podada." Em 1973, quando já tínhamos 7 meninas morando conosco, recebi uma visita inesperada. Era uma assistente social enviada pela Secretaria de Assistência Social, recém-criada pelo governo militar. "Recebemos denúncias", ela disse, sentando-se rigidamente à nossa mesa da cozinha, "de que a senhora está abrigando menores sem autorização legal." Meu coração gelou. Era verdade. Não tínhamos nenhum papel oficial, nenhum registro formal. Era apenas uma família estendida, criada pela necessidade e pelo amor. "Essas meninas não tinham para onde ir",
argumentei. Algumas estavam sendo abusadas, outras estavam nas ruas. A assistente social, Dona Elisa, era uma mulher de meia idade, com cabelos presos num coque severo e óculos que não conseguiam esconder o cansaço em seus olhos. Ela me ouviu em silêncio, tomando notas em sua prancheta. Vou precisar entrevistar cada uma delas, disse por fim, e verificar as condições de alojamento. Durante 3 dias, Dona Elisa vasculhou cada canto da nossa casa, conversou com cada menina, verificou os cadernos escolares, inspecionou a comida na despensa. Eu vivia em constante ansiedade, temendo que a qualquer momento ela pudesse ordenar o fechamento do nosso pequeno refúgio. No final do 3º dia, ela me chamou para uma conversa particular. "O que vocês estão fazendo aqui é irregular", ela começou, e meu coração afundou. "Mas é necessário. Tenho 25 anos de serviço público e nunca vi nada parecido. Essas meninas teriam acabado em situações muito piores se não fosse por você." Ela tirou os óculos e esfregou os olhos cansados antes de continuar. "Vou ajudá-la a regularizar isto. Vamos transformar sua casa em um lar oficialmente reconhecido pelo Estado. Vocês receberão uma pequena verba mensal e poderão aceitar doações legalmente." Fiquei sem palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Elisa sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que chegara. "Eu também já fui uma dessas meninas, professora Matilde. Só que no meu tempo, não havia ninguém como você para me acolher." Em dezembro de 1973, recebemos o certificado oficial. Lar das Margaridas, Centro de Acolhimento para Meninas em Situação de Vulnerabilidade. O nome foi escolhido pelas próprias meninas, inspirado nas flores simples, mas resistentes, que cresciam em abundância no nosso quintal, mesmo nas condições mais adversas. Com o reconhecimento oficial, vieram mais recursos, mas também mais responsabilidades. Precisamos contratar uma cozinheira para ajudar minha mãe, que já não tinha saúde para alimentar tantas bocas. Celina, minha prima que anos antes eu havia protegido do meu tio, voltou para a cidade depois de se formar em enfermagem em São Paulo e passou a trabalhar conosco, cuidando da saúde das meninas. Foi Celina quem sugeriu que retomássemos uma tradição que havia sido abandonada por anos em nossa família: os almoços de domingo. Mas de um jeito diferente, ela explicou. Um almoço para celebrar nossa força, não para esconder nossos medos. No primeiro domingo de 1974, inauguramos essa nova tradição. A mesa foi posta no quintal, debaixo da grande mangueira, pois a casa já não comportava todas nós. A velha toalha bordada que ficara guardada no fundo do baú por tantos anos voltou a cobrir a mesa. Não mais como símbolo de uma falsa perfeição familiar, mas como testemunha da nossa capacidade de transformar dor em beleza. Para esse primeiro almoço, convidamos todas as mulheres que nos haviam ajudado ao longo dos anos. Clara, minha amiga dos tempos de formação. Dona Jurema, agora aposentada, mas ainda lúcida. Dona Elisa, a assistente social que se tornara nossa aliada. E tantas outras que, de alguma forma, haviam contribuído para nosso pequeno milagre cotidiano. Enquanto observava aquela mesa repleta de mulheres e meninas conversando, rindo, compartilhando histórias e sonhos, pensei no longo caminho que havíamos percorrido desde aqueles domingos de silêncio da minha infância. As feridas ainda estavam lá, em mim, em muitas delas, mas já não sangravam tanto. Havíamos aprendido a bordar sobre elas novos desenhos, novos significados, novas possibilidades. Em 1975, quando a ONU declarou o Ano Internacional da Mulher, nosso pequeno refúgio já era conhecido em toda a região. Recebemos a visita de jornalistas de São Paulo, que publicaram uma reportagem sobre nosso trabalho numa revista feminina. O título da matéria era simples, mas poderoso: A Casa onde as Meninas encontram sua voz.
A reportagem trouxe mais visibilidade e, com ela, mais recursos, mas também mais desafios. Houve tentativas de interferência de políticos locais, que queriam usar nosso trabalho para ganhar votos. Houve ameaças veladas de homens poderosos, cujos abusos havíamos exposto ao acolher suas vítimas. Houve até uma tentativa de incêndio, numa noite de junho de 1976, que por sorte foi contida antes que causasse danos maiores. Mas para cada obstáculo, surgiam 10 mãos estendidas para ajudar. Mulheres de todas as classes sociais começaram a se organizar em torno do Lar das Margaridas. Médicas ofereciam consultas gratuitas. Advogadas ajudavam nos processos de guarda. Professoras voluntárias davam aulas de reforço. Em 1977, inauguramos uma pequena biblioteca no terreno ao lado, comprada com doações. Batizamos de Biblioteca Dulce, em homenagem à minha mãe, que havia falecido no ano anterior. Seu último pedido foi que continuássemos o trabalho, até que nenhuma menina precise fugir de sua própria família para estar segura. Prometi a ela que faria exatamente isso, e cumpri minha promessa. Hoje, aos 78 anos, ainda vivo na mesma casa, embora muito ampliada e reformada ao longo dos anos. O Lar das Margaridas se tornou uma fundação, com filiais em 3 cidades da região. Já acolhemos mais de 2.000 meninas ao longo dessas décadas. Muitas delas seguiram caminhos brilhantes. Tornaram-se médicas, professoras, advogadas, enfermeiras. Algumas voltaram para trabalhar conosco, perpetuando o ciclo de cura e transformação. Outras seguiram suas vidas em lugares distantes, mas mantêm contato, mandando cartas, fotos de seus filhos, notícias de suas conquistas. A cada domingo, ainda mantemos nossa tradição do almoço ao ar livre. A mesa cresceu tanto que agora se estende por todo o quintal. A velha toalha bordada foi aposentada e está emoldurada na entrada do lar, como recordação das nossas origens. Em seu lugar, usamos toalhas feitas pelas próprias meninas em nossa oficina de costura. Olhando para trás, para a menina assustada que fui, para os domingos que eram pesadelo, para o silêncio que quase me destruiu, sinto uma profunda gratidão pela jornada. Não escolhi o que aconteceu comigo, mas escolhi o que fazer com isso. Transformei um domingo de horror em milhares de domingos de esperança. É isso que digo às meninas que chegam até nós, ainda quebradas, ainda sangrando por dentro. Sua história não termina no capítulo mais doloroso. Você ainda tem muitas páginas em branco para escrever. E quando vejo seus olhos acendendo com uma nova possibilidade, quando observo suas posturas mudando de encurvadas para eretas, quando escuto suas vozes, antes sussurros, agora firmes e claras, sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada luta contra o sistema ou contra meus próprios demônios internos, tudo valeu a pena. Porque o silêncio foi quebrado, e uma vez quebrado, nunca mais poderá aprisionar completamente. Como diz o bordado que uma das nossas meninas fez e que está pendurado na entrada do lar. Onde uma voz se ergue, 1000 vozes encontram coragem. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas principalmente de resistência, de transformação, de amor que se expande como círculos na água. Uma história que começou numa mesa de domingo e que continuará muito além de mim, em cada menina que encontrar aqui, não apenas refúgio, mas possibilidade. Porque, no final das contas, é disso que se trata a vida. De transformar as mesas onde experimentamos horror em mesas onde servimos esperança. Se você se emocionou com minha história, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Isso ajuda a trazer vídeos novos todos os dias. Até mais, queridas e queridos.